nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Cada um tem que observar assim, que essa fala que Jesus trouxe da condição em que ele se encontrava, nenhum espírito humano pode achar que esta fala serve para o dia de hoje. Já são milênios que isto aconteceu e cada espírito humano tem que fazer um movimento para compreender direito todos os ensinos. Quando qualquer profissional fala assim, que naquele funcionamento daquelas funções que ele tem, que ele não está sabendo, que aquilo é um mistério, aquele profissional tem que estudar melhor o manual daqueles maquinários que ele tem o conhecimento, que ele trabalha. Está faltando informação. Se ele é prestimoso, se ele é dedicado, se ele está pretendendo continuar no seu trabalho, ele precisa de saber toda a harmonia que existe naquele instrumento de trabalho. A palavra é um mistério que não se encontra tendo o conhecimento daquilo que aconteceu. Esse encontra-se descuidado. E quando a pessoa encontra-se descuidada, encontra-se satisfeita com o que dão para ela, essa pessoa também encontra-se entorpecida, que pode falar também que é uma pessoa que não tem sabedoria, é o ignorante, é aquele que falta o conhecimento. A preguiça que existe dentro de cada um faz com que a pessoa aceita aquilo que oferecem a ela, sem ela fazer uma verificação. E na vida interior de uma pessoa é bem importante. Muitas vezes o pai fala para o jovem assim que ele é novo. Novo como? Se aquele pai não levou o filho para treinar no trabalho, para treinar na função, depois aquele filho ficou velho, ele não treinou e não vai treinar. Aquele filho, ele precisa de desenvolver as habilidades com a caneta. Quando ele é pequenininho, para ter uma letra bonita, é pequeno que tem que fazer o trabalho para o seu centro motor acostumar com aquela leveza. Na sequência dos anos, é muito trabalhoso a pessoa passar a ter uma caligrafia bonita. Isso é uma coisa bem simples e muito fácil de ir confirmando. Conhecer os ensinos e tirar de dentro da pessoa a acomodação. Tem uma coisa muito séria assim na vida de todas as pessoas. Um filho julga que ele apresenta um desenvolvimento por ele ter o conhecimento em manusear aqueles instrumentos eletroeletrônicos. Mas aqueles instrumentos, eles têm 30 funções, 40 funções e pode ter mais funções. E aquele filho decorou a maneira de mexer naquelas funções. Isso não quer dizer que aquele filho é desenvolvido. O pai não teve interesse, porque para as funções do pai, mexer naquele instrumento, o pai sabe das finalidades que ele precisa. Para aquelas finalidades, ele sabe ter o conhecimento do funcionamento que ele vai precisar. Mas o filho sabe o funcionamento de todas as funções. Aquele filho não é mais desenvolvido, porque aquele instrumento, num período curto, ele vai ficar sem utilidade. É uma coisa bem simples. Os pais andam hoje confundindo um conhecimento que um filho desenvolve, uma habilidade para mexer no instrumento, como se aquele filho fosse desenvolvido. O desenvolvimento é medido como a pessoa faz no seu dia a dia e a maneira que ela vai tecendo os seus pensamentos. Cada um sabe assim que os pensamentos é que faz com que a pessoa apresenta desenvolvida, e com os pensamentos a pessoa vai tendo a maneira para fixar na terra através do raciocínio, e a maneira correta possibilitando assim que para o espírito ficar na matéria grosseira. A qualidade do espírito é uma qualidade superior e ele tende a elevar-se, e se ele faz isso na época em que ele precisa de ficar na matéria grosseira, ele tende a entrar em desequilíbrio. O desenvolvimento de um espírito humano sobre a terra é equilibrando.
Todas as coisas na vida de uma pessoa, ela apresenta um tempo. Para a vida interior, para compreender os ensinos, a pessoa também tem um tempo. É bem claro assim, muito fácil de observar. A pessoa pode ter caminhado da maneira que trouxeram para ele os ensinos e ela vai caminhando a vida toda. Ela julga que na velhice terá tempo. É bem interessante quando ouve uma pessoa falar assim que ela tem tempo e que agora, para cuidar dos ensinos, ela vai deixar para as outras pessoas, porque ela vai ter um tempo. Na vida interna de uma pessoa, ela tem que ir tendo um zelo com ela, uma clareza, e ela tem que sair de dentro dela, dessa escuridão, de julgar que ela tem tempo. Para todas as coisas que uma pessoa precisa na vida, ela tem uma determinada idade. No caso de desenvolver o centro motor, na maneira de usar a sua condição física, depois ela tem que observar assim que todas as coisas vão apresentando um enrijecimento. Para uma pessoa entender os ensinos, ela tem que fazer muito esforço dentro dela de clarear aquilo que ela recebe e de purificar o seu ouvido para ouvir o que as pessoas falam e a intenção que se encontra com cada tom de voz que a pessoa verbaliza. É bem sério, porque fica bem claro assim quando existe uma bondade. Quando a bondade é verdadeira, aquele que recebe fica feliz dentro dele. E aquele que doou aquela bondade, ele doou porque ele quis doar e vai embora e ficou equilibrado. Dentro de uma pessoa, ela tem que ir tendo a clareza de observar que para os ensinos é muito sério, vai graduando. E uma pessoa não tem como receber diretamente da fonte. Ela tem que ir elevando-se. E ela tem que observar que se o pai tinha uma acomodação e a mãe uma acomodação, esta acomodação já vem através dos seus ascendentes. Ela agora, para ser diferente um pouco, ela tem que fazer muito esforço. E o esforço na vida de uma pessoa não é o esforço físico de carregar um peso, é o esforço em perceber-se e tirar de dentro a acomodação. É bem sério, porque quando um pai está orientando um filho, ele fala assim que aquele filho apresenta determinadas tendências e ele tem vontade para aquelas tendências melhorarem. Ele tem que fazer um trabalho para ele ter um acesso àquele filho primeiro e aquele filho ter a possibilidade de ouvir com uma entonação bondosa. E precisa diferenciar assim, a entonação bondosa, ela vem junto com o amor. E com o amor vem junto com a pureza e vem junto com a firmeza. Não tem uma coisa desequilibrada na criação. Usar somente um tom de voz não dá certo. A pessoa tem que desenvolver esta condição. Uma aceitação que trouxeram através das traduções, através da formação que todas as pessoas tiveram, essas informações se encontram tolhidas e cada um vai observando assim. Para aquele pai aproximar do filho, ele teve que fazer um trabalho. É bem comum um pai permitir que o filho vá para a decadência, porque ele não desenvolveu a maneira de trazer aquele filho para a clareza, para a luz.